Bom dia! Hoje na nossa aula de TCC, eu quero dar primeiro um feedback a respeito dos projetos entregues, dos trabalhos de TCC. Vamos lá. Primeiro, o que eu pude perceber? Houve uma melhora considerável na qualidade dos textos que vocês criaram. Essa dinâmica de vocês elaborarem um texto, entregar para o professor orientador, fazer as observações e corrigir, tem um crescimento no contexto muito considerável. Então, gostei muito do que eu li. Os títulos também estão bem pertinentes. Alguns alunos ainda estão esperando o retorno do professor orientador, mas isso vai se resolvendo essa semana. O que mais apareceu? Erros na norma técnica. Então, apesar de ter falado bastante com vocês sobre a ABNT, muitos entregaram aquela apostila de ABNT junto com a pastilha de empreendedorismo. Vocês acho que ficaram sem o material, então eu vou reenviar hoje pelo ClassZap para todo mundo aquela apostila. E quem precisar pode me pedir também por e-mail, que eu também envio, porque ele é bem intenso o arquivo, tá bom? Então, vou tentar rever com vocês aqui. Primeiro, vocês lembram que eu falei que as normas para a digitação do texto é diferente para capa e para folha de rosto. Então, sempre nós vamos começar aqui. As margens, teve erro de margem. A letra, o tipo de letra, o tamanho para o texto. O alinhamento justificado, tem pessoas que não colocaram justificado. O recuo é 0, especial primeira linha, o afastamento de 2 ou 1,25 na primeira linha. Aqui no próximo slide, eu vou abrir a tela que a gente tem que colocar. Isso aqui é importante, espaçamento após o parágrafo. Eu tenho que ir lá e digitar antes 6 pontos. Na capa não tem, na capa é 0. Então, vamos para o próximo para vocês perceberem. Quando você abre a tela do Word, lá em cima, página inicial, tá vendo? Eu venho até esse ícone aqui, parágrafo, e clico aqui. Quando eu clicar aqui, vai abrir essa caixa de diálogo para mim. Nesta caixa de diálogo, eu vou colocar alinhamento justificado, é aquele que deixa o texto retinho assim, ele já vai deixar assim. Eu venho aqui, recuo, esquerda e direita nada, só especial primeira linha, aqui tá 1,25, pode pôr 2 ou 1,25, não pode deixar 100. Espaçamento após o parágrafo, 6 pontos antes, não depois. E o entre linhas, 1,5, sempre 1,5. Eu venho aqui e coloco definir como padrão para todos os textos desse trabalho e vou apertar OK. Com isso, eu já vou formatar o texto. Então, voltando lá para a tela anterior. É isso que vocês vão digitar nessa caixinha de texto que vai abrir aqui. Tudo bem? Próximo. A capa. Essa formatação é para a capa. O que muda? Prestem atenção. Eu também venho aqui, só que vou mudar isso aqui, O alinhamento é centralizado. Nível de tópicos, corpo de texto. 0, 0, nenhum, 0, 0 e simples. Tá vendo como muda essa parte que eu vou escrever? Então, isso aqui só serve para folha de rosto e para capa. Então, vocês podem até separar em 2 arquivos se acharem melhor. E aí, aqui fica a capa, Tá vendo que tá centralizado, as margens continuam, o modelo da capa é igual ao da folha de rosto. O que muda, gente? Essa caixinha de texto aqui. E muitos alunos escreveram aqui que neste primeiro bimestre, o trabalho que você estava apresentando era como requisito de conclusão. Não é conclusão. Nesse momento é avaliação. Eu coloquei aqui, Lembra? A gente tem que pensar como vai fazer isso. Só vai colocar conclusão quando for a entrega final do TCC. Aí sim ele virou um trabalho de conclusão de curso. Estou saindo, concluindo o meu curso. Nesses outros bimestres, ele faz parte do requisito de avaliação. Tá certo? Bom, pensando já no nosso projeto do segundo bimestre, que já vai deixar de ser projeto, ele vai começar a ser um TCC, nós vamos fazer uma atividade de pesquisa, tá? Essa atividade vai ser uma pesquisa de artigos sobre a pandemia. Eu vou dar o título certinho no próximo slide. Eu quero que vocês façam em grupo,
né, de até 4 alunos. Então, pode ser individual, professora? Pode, mas vocês acabam perdendo a pesquisa com mais pessoas. Pode ser de 2, de 3, até 4 alunos. O que eu vou pedir como critério para esse agrupamento? Tentem pensar no interesse na área da pesquisa. Nós já fizemos alguns testes e alinhando a aula de TCC com a aula de empreendedorismo, o que a gente percebe? Alguns alunos já são mais na área biológicas, outros de negócio, outros alunos mais na área de exatas, de cálculo, outros já mais na área social, linguística. Então, tentem se agrupar por esse interesse, não só por afinidade, eu gosto daquele amigo, eu me dou bem com aquele colega. Tentem trabalhar na área de interesse, porque já é um exercício para lidar com esse vocabulário profissional de vocês, tá certo? O que seria essa atividade? Então, vocês vão fazer uma pesquisa. O título dessa pesquisa é Como diferentes empreendedores estão criando alternativas para o bem comum na crise da pandemia Covid-19. Esse é o nosso título, tá? Eu poderia colocar aqui no Brasil, em São Paulo, mas nós estamos falando na crise de um modo geral, então acho que vale também alternativas de outros países aí, tá? O que eu quero? Esses aqui seriam os grupos, olha. Então, quem quer falar sobre empregos informais com esse título? Se agrupa aqui. Mas, professora, pode ter mais de um grupo falando do mesmo tema? Pode. Não significa que o trabalho vai ser igual. Ah, não, professora, eu gosto de falar sobre arte e entretenimento, diante desse título. Não, eu vou falar sobre a parte social e assistencial. O meu grupo gosta mais da área biológica, né, ligada à área da saúde. Então, o que estão fazendo alguns empreendedores como alternativa para o bem comum na área da saúde nessa crise? Não, vamos falar de tecnologias, o que já estão inovando para isso. E a gente também pode falar agora aqui um campo de educação que ficou muito visível, né, nessa questão das aulas à distância, como é importante a questão aqui, tanto de tecnologia como de educação, abre um outro caminho para a gente pesquisar. E o que vai ser essa pesquisa? Primeiro, ela deve ser um instrumento de coleta de dados. Então, eu vou coletar dados, como nós estamos em casa, ninguém sai de casa, vai ser pela internet. Né? A internet é uma ótima ferramenta para pesquisa, mas ao mesmo tempo ela traz armadilhas. Se eu não souber utilizar a internet, eu posso criar um texto com fake news, por exemplo. Então, eu tenho que tomar cuidado com a minha pesquisa. Eu tenho que ter um olhar criterioso para os textos que eu busco. No mínimo, 3 fontes de pesquisa. Toda vez agora que eu falar de fonte, eu estou falando de autores. Estou falando de obras publicadas, tá? Por que no mínimo 3? Eu não posso pegar uma fonte só e falar sobre ela. Estou fazendo um resumo. Não é uma pesquisa acadêmica, né? Eu vou salvar o endereço eletrônico, o site, a data de acesso e se tiver o autor do texto. Esses dados aqui, gente, vai aparecer muito na referência bibliográfica no final, tá? Que não vai ser o momento agora, mas eu preciso salvar isso aqui, eu tenho que saber onde eu peguei. Então, se eu peguei 3 fontes, eu vou ter 3 endereços de site eletrônico. Pode ser com a mesma data ou não, mas eu tenho que salvar aqui. Muitos me perguntam, professor, eu tento fazer a pesquisa, mas eu me perco um pouco. Então, existem alguns critérios para fazer a pesquisa, principalmente o Google, que é uma ferramenta muito bem utilizada, tá? Primeiro, encontrar uma frase específica. Os mecanismos de busca procuram pelas principais palavras da frase, que nós vamos digitar lá na lupinha. Isso pode ser um problema se precisamos encontrar uma frase específica. Então, o que é importante? Para eu não me perder nessa busca, colocar lá, pandemia, Covid-19, vai aparecer muita coisa. Então, eu tenho que colocar o quê? Entre aspas a frase. Se eu colocar entre aspas, a minha pesquisa vai ter um outro filtro. Então, eu posso colocar entre aspas. Se eu voltar aqui, né? Empregos informais na crise da pandemia Covid-19. Se eu pôs entre aspas, vai aparecer esses dados aqui. Arte e entretenimento como alternativa do bem comum, pandemia Covid-19. Coloco entre aspas. Com isso, eu filtro as minhas informações. Número 2. Excluir um termo de busca. Às vezes, quando a gente lança lá uma palavra ou uma frase na lupa, ela é tão ampla que ela traz tudo sobre aquele assunto. Então, eu posso excluir uma coisa usando o sinalzinho de menos.
Eu dei um exemplo aqui, mas é interessante para entender, ó. Às vezes pode ser necessário pedir que o sistema de busca deixe de fora resultados como a palavra que não tem relação com o que queremos. Um exemplo, quando digitamos Caetano no Google, por exemplo, né, a maioria ou as primeiras partes do texto vai falar do Caetano Veloso. Não, não é do Caetano Veloso que eu quero falar, é de um outro. Então, o que eu coloco? Por exemplo, Caetano menos o Veloso. Então, eu já faço um filtro. Então, eu posso colocar lá empreendedorismo, coloco alguma menos arte, porque eu não quero saber de arte. A minha ideia é só sobre a parte da saúde. Então, eu vou estar filtrando a minha busca. 3. Procurar em um site específico. Às vezes, a gente consegue, dentro dessa busca, gostar muito de um site e encontrar artigos sérios lá de pesquisas que tem uma relevância social. Então, a gente fala, nossa, esse site é muito bom. Se eu já sei de um site, eu já conheço esse site, eu posso digitar lá na lupinha, site, acervo, e coloco o site que eu gosto de seguir. Nesse caso, eu fiz um exemplo da Nova Escola, que é um material utilizado bastante pelos professores na parte de didática. Então, um exemplo, eu quero falar sobre multiplicação, mas eu quero alguma coisa ligada a artigos que a Nova Escola publica. Então, eu vou lá e coloco multiplicação, site, acervo da Nova Escola. Eu quero achar aqui esse material, tá? Então, basta colocar a palavra site, seguida de 2 pontos. Aqui, ó, tá vendo? E o endereço da página após os termos da pesquisa. Isso também ajuda. Pesquise páginas relacionadas. Encontrou uma página interessante e quer ver se existem outras parecidas? O que eu vou digitar? Ó, aqui em vermelho. Eu digito 2 pontos e o endereço da página original, aquela que primeiro eu vi. E ela vai me trazer todas as páginas interessantes que são parecidas ou que trazem um componente igual à primeira, tá? E por último, procurar um tipo específico de arquivo. O que é isso? Digamos que você precisa procurar um artigo acadêmico que provavelmente estará em formato PDF. Para dizer isso ao navegador, basta informar o comando file type e o tipo de arquivo. Então aqui, ó, matemática, PDF. Então eu vou encontrar tudo que eu tenho de matemática no artigo PDF, que ninguém alterou, né? Foi o próprio autor que publicou nesse formato aqui. O próprio Google organizou uma página com vários conteúdos legais que explicam o funcionamento dos seus mecanismos de pesquisa e dão várias outras dicas. Vocês podem consultar aqui que vocês vão aprender também a fazer essa pesquisa. Relembrando, a internet é uma ótima ferramenta, só que eu tenho que ter critérios para utilizar, tá certo? Bom, o que vai ser essa pesquisa, professora? O texto que o grupo irá desenvolver tem como objetivo ser informativo, ou seja, ninguém vai fazer análise dos dados, ninguém vai fazer uma conclusão, uma interpretação. Eu só quero a coletânea de informações. Então, essa pesquisa, ela deve ser uma coleta de dados seletiva. Eu tenho que saber o que eu estou buscando, não posso perder o foco do meu tema. Por esse motivo, é imprescindível ter em mão o autor da pesquisa original e citá-lo durante o texto. Essa atividade, esse exercício, vai preparar vocês para o TCC, quando a gente deve fazer as citações do TCC. Então, assim, se eu tenho um autor, eu entrei lá no site e naquele site falou que o Antônio Pereira assinou um artigo, né, daquele site. Então, eu vou colocar assim no meu texto. Copia e cola, mas eu coloco lá assim. Segundo Antônio Pereira, a maioria das empresas... copiei, tá? O conteúdo aqui, gente, é só exemplo, tá? Então, eu coloquei aqui, ó. Chama citação indireta. Eu li... Fiz um resumo do que eu li, fiz um resumo dessa obra, não mudei nada na questão assim, de fazer uma análise minha e coloquei o que ele defendeu aqui. Um outro modo, também tendo o autor do site, a pessoa que assinou a obra, é eu colocar literalmente do jeito que ele escreveu. Quando eu faço isso, eu falo que é uma citação direta. Ela vem entre aspas, ó, tá vendo? E eu não mudo absolutamente nada do que ele falou. Segundo Daniel Goleman, inteligência emocional. Então, isso foi ele que escreveu naquele site. O Antônio Pereira e o Daniel Goleman vão aparecer lá nas referências bibliográficas depois. São as fontes que eu pesquisei. Então, aqui eu já tenho 2 fontes, estão vendo?
Mas a maioria dos sites não tem autor. Só tem o nome do site. E aí, como é que eu vou publicar? Como é que eu vou falar? Nós vamos fazer assim, ó. Aqui é a direta, entre aspas, do jeitinho que eu copiei lá do site. Eu vou colocar entre parênteses o número 1. E aí, lá na última página, o que é esse número 1? É como se fosse uma legenda. Ah, ó, inteligência emocional, era o título do texto, está disponível em... Coloquei o endereço, que é fictício aqui, tá, gente? Mas lá eu vou copiar o endereço certinho e a data de acesso. Isso aqui, ó, disponível em, acesso em, já é a norma BNT. Então, quando eu for lá ler o texto de vocês, toda vez que eu ver o número 1, eu sei que foi dessa fonte que vocês pesquisaram. Toda vez que eu ver o número 2, eu vou saber que é desta fonte que vocês pesquisaram. Toda vez que eu ver o número 3, eu vou saber que é de outra fonte. Então, eu já sei que são 3 fontes diferentes, tá? Esse outro exemplo aqui é uma estação indireta. Eu li lá nessa revista eletrônica Você S.A., que fala bastante sobre empreendedorismo. E lá estava dizendo que a tarefa de um líder é fazer com que o trabalho seja realizado por outras pessoas e a habilidade social torna isso possível. Tá? Então, indireta. Segundo o artigo publicado na revista eletrônica Você S.A., 2 pontos. Eu fui lá, li, repassei o que eu li aqui, mas não literalmente como estava escrito. Eu posso ter omitido uma palavra, ter substituído por um sinônimo, então ela chama indireta. Essa é a direta, essa é a indireta. Sem um autor identificado. Eu não sei quem escreveu esses textos, mas eu sei onde eles estão, ó. Está nesse site, está nesse site. Ok? Então, eu vou passar as informações para vocês. Nós vamos fazer lá no ClassUp e a data de entrega. Formatar normas ABNT, sem capa, eu só quero o texto, o título lá em cima, o texto, a referência bibliográfica, que são as fontes que vocês usaram, e o nome do grupo. Tudo bem? Para a semana que vem. Vou aguardá-los e eu vou também entregar pelo ClassUp qual vai ser o nosso cronograma do TCC nesse bimestre. Estou à disposição para dúvidas. Até mais!